Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Muito bem, meio-dia, mais um minuto, estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é quinta-feira, dia 20 do mês de abril. Daqui a pouquinho o Reinaldo fala pra gente sobre as comemorações do dia de hoje. Para você que nos acompanha, eu estava te fazendo companhia desde as 7 horas da manhã, né? Há 2 semanas nós estamos aí cobrindo as férias do Vaney Marques e eu continuo com vocês agora no Abordagem Regional. Hoje é quinta-feira e, como você sabe, todas as quintas-feiras é dia do Espaço Saber. Antes de eu cumprimentar o professor Beck, Reinaldo Rocha sempre traz pra gente as comemorações do dia de hoje, Rei. Boa tarde, Paulinho, boa tarde aos nossos ouvintes, né? 20 de abril, estamos comemorando aí o Dia do Diplomata, Paulinho. Opa! Diplomata que... Será que diplomata é uma boa carreira? Olha, tem bastante, né? É. Tem bastante, acho que cada país tem diplomata, você fala, né? Aqueles carros antigos, aqueles opalão, diplomata, que era carro... Não, aquela é esplanada. Não, diplomata, era o carro, era um Opala diplomata, que os carros oficiais de todas as autoridades era diplomata. É? É. Ah, não sei, porque eu sou do Milton e Marcos pra cá. Milton e Marcos pra cá. Tá, diplomata... Diplomata, o dia do diplomata só? Mais nada. E deste ano já se foram 110 dias, restam 255 para você comer peru de novo. E a lua está no seu quarto minguante. Falar em comer peru de novo, eu vi que o Vanley ficou um pouco chateado porque a Genoveva me ajudou bem, né? Esses dias. Ele até fez um vídeo. Eu acho que até o final do ano a Genoveva chega no ponto para degluti-la. Fazer um depoimento, eu tô pensando em trocar esse ano o peru pela Genoveva. Colocar um peru no lugar de Genoveva? Aí não pode tirar foto, aí fica chato. Não, né? Pegar a Genoveva e usá-la como peru lá no final. Será que o Vaney vai ficar chateado? Não? Tá gordinho até não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu só tá virando no túmulo agora lá no São Manuel, mas tudo bem. Tranquilo. Muito bem. Professor Beck, boa tarde. Hoje nós não temos convidados, mas temos um assunto interessante. O professor Beck preparou para falar para a gente sobre gestão de carreiras e eu até já fiz uma pergunta antes mesmo de começar. Diplomata é uma boa carreira? Boa tarde, professor. Boa tarde, Paulo, Reinaldo, nossos ouvintes. Você seria um diplomata? Eu acho que eu não teria o perfil, porque o diplomata muitas vezes o diplomata ele precisa se mudar do país, né? Eu tenho um amigo que o pai dele foi diplomata, né? E ele morou a infância um pouco na África, um pouco na Europa. Não que isso seja ruim, mas assim, o meu perfil meu umbigo está enterrado aqui nesse quarteirão, né? Então você está enraizado aqui. Estou enraizado, né? Como diria o Mário Sérgio Cortella, a gente não pode ter âncoras, né? A gente tem que ter raízes, porque as âncoras nos aprisionam e as raízes nos alimentam, né? Então eu estou arraigado aqui, né? Acho que o termo seria esse, né? Enraizado ou arraigado? Enraizado. Mas, enfim, é uma carreira de diplomata, na maioria das vezes. Nós temos aqui no Brasil, né, as pessoas que ficam aqui no país, mas muitos dos nossos diplomatas acabam representando o país no exterior. Eu tenho uma amiga, Kátia Marcolino, que o pai dela era das Forças Armadas, né? É militar aposentado e teve que servir fora do Brasil. Então aí a família inteira vai junto. Então eu acho que traz um certo desconforto, né? Embora também traga conhecimento, diversidade cultural, né? Mas é importante, é uma função importante, né? Como são todas as carreiras são importantes, né? E a gente nem sempre se encontra, se encaixa em cada uma delas. Esses dias eu dei um trabalho na faculdade que eu leciono, a FACAB, para os alunos falarem sobre uma carreira que eles gostariam muito de ter e defender e uma que eles não gostariam de jeito nenhum de ter e dizer o porquê não. Uma das que mais apareceu foi a carreira de medicina. A pessoa não quer ter, porque não quer ter contato com sangue, não quer ter contato com... não quer ter a vida das pessoas
dependendo delas, enfim, a gente precisa entender. E eu tenho um ex-aluno que ele trabalha numa funerária, ele adora trabalhar na funerária. Então um dia eu falei para ele, deve ser chato. Ele falou assim, Berk, eu não vejo a hora que morre alguém. Porque aí eu posso maquiar. Meu Deus, depois em off você me fala quem é, para mim nem passar perto. Ele disse assim, ele diz assim, porque eu gosto de maquiar, trocar de roupa, preparar o corpo e tal. Cada um... Tem gosto para tudo tem nesse gosto mundo, pra né? tudo, tem então, gosto para tudo. E gosto não se discute, então tudo bem, tranquilo. Seja feliz. Assim. Esse meu amigo, que eu digo que o pai dele foi diplomata, o Fernando Prestes Maia, né? A gente faz parte de um grupo chamado RAPS, que é Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e inclusive tem, acho que uma avenida chamada Prestes Maia também, lá numa das grandes cidades aqui do Brasil, era avô dele. E o sujeito, assim... Campinas tem, eu já tive. Prestes Maia, né? A gente Paulo conversa, quando nós temos encontros, a gente tem 2 encontros anuais, né? Fixos e alguns eventuais. A gente conversa e você percebe que ele tem até sotaque. O Fernando é nascido no Brasil, mas ele tem sotaque, porque morou bastante tempo na África e um tempo menor na Europa, né? Por conta do trabalho do pai. Né? Então eu fico imaginando aí o enriquecimento cultural que teve, aprendeu línguas, uma série de coisas, mas por outro lado também não se afasta da nossa terrinha, né? Verdade. 12h mais 8 minutos. Eu falei, inclusive, diplomata, obviamente por causa da data. Você tinha comentado de falar sobre gestão de carreiras. E eu entendo, né, por gestão seria até a própria terminologia, como disse, seria gerir, né? Se adequar, não sei como que seria a questão de gestão. Por isso que eu falei diplomata e mediante tudo isso que a gente está falando, o cara tem que ser um bom gestor. Justamente para adequar a viagem de família. E o cara que vai ser, né, ou quer, porque se não me falha a memória, você me corrige se eu estiver errado, Berk, eu conversei há uns tempos atrás com o seu primo Berk, que veio aqui fazer o Moisés, né, que veio no Espaço Saber, falar inclusive sobre os concursos públicos e tudo mais, e ele falou, eu vou ser diplomata. Ou ele quer ser diplomata. Então ele está se preparando para ser diplomata. E obviamente a esposa tem que estar preparada para ser mulher de um diplomata e consequentemente, se forem ter filhos, terão que pensar nessa questão. Então nada mais é do que uma gestão. Ele vai ter que gerir para chegar no objetivo dele. Seria isso, né? Exatamente. O Moisés, eu converso com ele já faz uns 7 anos a respeito desse desejo dele de se tornar um diplomata, né? Então e ele fez um planejamento para que isso possa acontecer, né? Então, gerir a carreira é você dizer onde você quer chegar e planejar como que você pretende chegar lá. Nem sempre a gente consegue exatamente aquilo que a gente almejou, mas tem um... É importante fazer esse planejamento. Porque se você sonha com as estrelas, né, se você tentar agarrar as estrelas, você pode até não conseguir, mas não vai ficar com a mão suja de lama, né? Então a ideia é estabelecer um objetivo e percorrer os estágios para alcançar esse objetivo. Se por acaso o objetivo não for alcançado, pelo menos algo além daquilo que você tem hoje você vai ter. E gerenciar a carreira, às vezes as pessoas pensam assim, puxa vida, o cara quer ser jogador de futebol, né? É um Neymar da vida para ganhar milhões, casar, namorar a Bruna Marquezine ou algo semelhante. Bom, nesse caso não precisaria nem ser jogador de futebol. Só a segunda parte já estaria suficiente. Bom, com a carreira que ela tem, com o dinheiro que ela ganha, se a gente tiver... É como ganhar na loteria. Mas nem sempre é isso, porque o que acontece, se a gente for pensar em quantos jogadores de futebol que existem aí, no profissional mesmo, no Brasil, nós temos milhares de jogadores, a maioria ganhando salário mínimo, pouco mais que isso, então poucos são aqueles que conseguem se destacar, mas assim, todos, claro, almejam chegar num nível de reconhecimento nacional, internacional. Então, quando eu digo gerenciar a carreira, é dizer assim, olha, o que eu quero para minha vida? Tem gente, como esse meu amigo que eu comentei agora há pouco, que ele se satisfaz, ele é feliz sendo agente funerário, né? E talvez ele seria infeliz sendo o Neymar, entendeu? Não sei, acho que não também, mas... Esse seu amigo chama por acaso Márcio, não? Cara, quando eu conversei com o Márcio, que ele falou pra mim, gente, é o meu sonho. Inclusive ele foi se aperfeiçoar, né, nesse quesito, ele estudou para ser agente funerário.
Né? E ele se preparou para isso. Então, aí que tá. Aí está a gestão da carreira. Quer dizer, muitas pessoas reclamam do lugar onde trabalham, mas não fazem nada, não saem do banco, não saem da sua zona de conforto para poder se preparar para ser outra coisa. Eu tenho um outro amigo, também trabalha, ele é chefe, encarregado de turma. E ele sempre reclama comigo que ele prepara as pessoas que são preparadas por ele se desenvolvem na carreira, crescem dentro da empresa e ele continua sempre no mesmo estágio, no mesmo trabalho. Certo. E aí eu disse para ele assim, mas sabe por que você continua no mesmo trabalho? Porque você é excelente naquilo que você faz, mas só nisso, sabe? Então o que acontece? Não adianta para você poder crescer, você tem que desenvolver outras habilidades, tem que sair da sua zona de conforto, né? A nossa zona de conforto é legal, você está lá, você não precisa se preparar mais, né? Então ele nunca vai deixar de ser o que ele é. Para ele poder ser outra coisa, ele vai ter que se preparar para essa outra coisa. Recentemente aconteceu que ele disse assim que uma pessoa que ele preparou hoje é gerente de marketing, gerente de informática da empresa, né? Gerente de informática. Ele disse, eu continuo aqui como encarregado, o cara chegou depois de mim, eu treinei ele se desenvolveu aqui, hoje ele é gerente de informática. Eu falei para ele, mas escuta, fulano, você gostaria de ser gerente de informática? Ele falou, gostaria. Eu falei, o que você entende de informática? Ele, nada, mas se por acaso a empresa me der uma oportunidade, eu vou aprender. Eu falei assim, não, você tem que estar preparado quando a oportunidade acontecer, né? Então, a empresa não vai deixar de ter um excelente encarregado para ter um péssimo gerente. Então você é excelente encarregado, por isso que você está como encarregado. A empresa já está fazendo a parte dela, está dando para você há anos a oportunidade de você estar trabalhando na empresa, para fazer aquilo que você faz bem. Se você quiser um outro cargo, você tem que aprender a fazer bem outras atividades, né? Muitas pessoas reclamam, né, que falam assim, quando eu vou procurar emprego, geralmente as empresas pedem alguém que tenha experiência. Também concordo que se ninguém nunca der uma oportunidade, a pessoa nunca vai ter experiência. No entanto, com excesso de mão de obra disponível, né, o desemprego, tem muita gente com experiência. Então as empresas preferem quem já tem experiência para não ter que treinar, capacitar essas pessoas. O que eu não concordo muito. Eu acho que você, se quiser, pode contratar uma pessoa sem experiência e prepará-la do jeito que você acha que deve ser na sua empresa. Mas, se você quer ter deve existir também, né? Alguns empreendedores que preferem pessoas sem experiência para não ter algum tipo de vício, né, absorvido de outra empresa, por exemplo. Isso, e aí ele lapida, torna aquele funcionário um funcionário que vai vestir a camisa da empresa como a empresa gostaria que fosse, né? Mas, por outro lado, se as empresas estão pedindo alguém com experiência e você não tem, adquira, sabe? Outro dia eu vi uma entrevista de um indivíduo que ele estava querendo um emprego, ele disse assim, olha, você não precisa me pagar, me deixa aqui uma semana só para eu mostrar aquilo que eu sou capaz. E aí o entrevistador até achou inusitado, né, um comportamento desse, né, uma resposta dessa, uma proposta dessa. E resolveu investir, falou assim, uma semana então. E feito isso, uma semana depois o sujeito estava contratado porque mostrou que ele era capaz, mesmo sem ter a experiência, né? Então, quando eu digo adquira, vá atrás, busque conhecimento, né? Se capacite e invista no autoconhecimento, se conhecer, né? Roberto, já que a gente está falando de gestão de carreira, vamos tentar ser assim, o mais prático possível, porque o objetivo nosso da Rádio Comunidade FM é ser um facilitador, inclusive para o ouvinte, de uma maneira bem clara e que as pessoas possam entender. Eu dei o exemplo aqui do diplomata, que coincidentemente, né, como você falou que viria falar sobre gestão de carreiras, e eu já sabia que o dia hoje era do diplomata e lembrei que o Berk, seu primo, falou que gostaria de ser diplomata e está se planejando. E eu até o admiro porque ele já tem esse conhecimento, esse discernimento, e muitas vezes nós, eu vou falar nós, que eu me incluo nesse grupo, não sei o Reinaldo, não sei você, de repente ter essa indecisão, fazer como é que eu vou gerir minha carreira se nem ao certo nós nos encontramos naquilo que queremos fazer, porque hoje o aluno, né, o jovem, ele entra na escola e muito novo ele tem que decidir o que quer. E às vezes o que ele quer ou não está próximo. Eu vou dar o exemplo aqui do meu filho, o Eduardo.
Ele tinha feito informática, técnico, fez o vestibular que iria fazer, inclusive nesta gestão, né, a ciência da informática, e aperfeiçoar para ter o nível superior, além do técnico. De repente, quando fez o vestibular, vou fazer só uma imagem. Quer dizer, mudou completamente aquilo até que estávamos esperando. E na questão de informática, no meu ponto de vista, teria um campo mais próximo da gente e até mais oportunidades. De repente ele faz uma opção, principalmente ele quer ser roteirista, diretor de cinema, essa área. Tanto é que ele foi para São Paulo e está almejando essa questão. Mas às vezes a gente não sabe, Berg, o que quer, e nessa gestão de carreiras, aquilo que é mais viável. E tem aquelas pessoas, mesmo não querendo fazer determinado serviço, quando ele vai avaliar e ver as possibilidades e oportunidades no mercado de trabalho, opta por uma questão que talvez não goste tanto, mas pensando no financeiro. Como é que a gente vai adequar isso aí, entendeu? Eu faço aquilo que eu quero ou eu faço aquilo que vai me dar mais dinheiro? Eu faço aquilo que você quer. Sabe, eu gosto de dar exemplos com pessoas, né? Exemplos práticos, né? Mas eu tenho um amigo que ele se formou aqui na Escola de Comércio, técnico em contabilidade, e a hora que ele terminou o técnico, ele já trabalhava numa empresa grande aqui da cidade, na contabilidade, no escritório, e aí ele falou assim, eu vou fazer faculdade. E foi fazer faculdade de contabilidade, porque o que é? É o que ele conhecia, onde ele trabalhava e onde ele tinha oportunidade de emprego, né? E aí ele foi fazer faculdade, se formou, ele é contador formado, mas não era feliz. Aí ele falou assim, eu quero fazer publicidade e propaganda, né? Começou aqui em Leme, depois se mudou para São Paulo, terminou lá em São Paulo, e é feliz sendo publicitário. Só que o que acontece, a carreira de publicitário, ela não é uma carreira tão fácil, entre aspas, né? Fácil entre aspas, como a do contador, que tem um emprego fixo, como era o caso dele. Ele já tinha um encaminhamento, inclusive. Ele já tinha um encaminhamento, estava lá, ele trocou o certo pelo duvidoso, né? Mas era aquilo que ele queria fazer. Então hoje ele diz, ele é feliz sendo publicitário, ele tem que todos os dias batalhar pelas contas que ele quer manter, né? Quando eu digo contas, né? Pelas empresas que ele vai fazer as matérias, né? Vamos dizer, a carteira de cliente deles. Ele precisa ter uma carteira de clientes para atuar. Porque as contas chegam, né? Gasto com filhos, com aluguel e do escritório, com gastos de casa e tudo mais, e ele não tem um salário fixo. Então, tem que estar todo dia batalhando para poder manter o seu padrão de vida, mas é feliz. E antes, com o conforto de estar trabalhando num emprego fixo, não ganhando tão mal, ele não era feliz. Então, eu digo, busque aquilo que te traz felicidade, sabe? Eu hoje, por exemplo, trabalho aqui em Porto, trabalho em Casa Branca, eventualmente estou dando palestras em outras cidades. Não tenho, assim, embora tenha também o emprego fixo, né? Mas eu não tenho uma rotina, né? No entanto, a gente está sempre na estrada, correndo riscos, uma série de coisas, mas sou feliz fazendo aquilo que faço, Entendi. Olha, terça-feira nós tivemos, né, todas as sextas-feiras nós temos a participação do Grupo Vida Nova, o Grupo de Alcoólicos Anônimos. E, inclusive, essa semana eu até parabenizei o Reinaldo Rocha pela maneira que ele conduziu o programa, porque foi um programa diferenciado, apenas 15 minutos, mas pela praticidade e pelos depoimentos pessoais que os participantes fizeram. Então eu achei que agregou, inclusive, para os nossos ouvintes. E se você me permite, eu queria fazer a mesma adequação, né? E se o Reinaldo concordar, porque acaba nós nos colocando como os exemplos, ao invés de buscar lá fora, né, alguém, porque é muito mais fácil a gente falar da gente mesmo, né? Porque está aqui. Sim. Então, se você autorizar e o Reinaldo concordar, eu queria interagir com você, Rei, justamente para pegar isso que eu estou falando. O Reinaldo, eu conheci o Reinaldo, ele era carteiro. Correto? Verdade. Né? Durante alguns anos, você trabalhou como carteiro. E depois, por um motivo até de saúde, né, ele acabou tendo que se afastar
né, dessa função, porque na agência não fizeram a readequação dele na função, porque ele não podia mais andar, pedalar de bicicleta em virtude do sal, por causa do problema convulsivo, né, que ele acabou tendo e ainda até hoje toma remédio. Estou dando esses exemplos para facilitar até o nosso entendimento, porque às vezes a pessoa fala, olha, eu tenho um certo problema de saúde, não posso fazer isso, mas eu gostaria de fazer aquilo, enfim, então vamos nos adequar nessa gestão de carreira. Depois disso, né, aí foi trabalhar em mercado, em coisa e tal. Merchan de mercado. Merchan de mercado, né? Hoje já passou um pouco mais de 30 anos, né? Obviamente o mercado de trabalho começa a ter algumas restrições. Estreita um pouco as possibilidades. Mas a pergunta é para você e para os ouvintes, mas para o Reinaldo que responde, e as pessoas neste momento reflitam. Quando o Reinaldo foi carteiro, você queria ser carteiro aí? De jeito nenhum. Você foi carteiro por quê? Por necessidade. Que eu acredito que a grande maioria dos brasileiros e da população do mundo acontece a mesma coisa. Você trabalha num ramo que você tem necessidade para você poder sobreviver, né? Eu tenho a impressão que se pelo menos 50% da população fizesse realmente o que gostasse ou que gosta, seríamos mais felizes. Sim. Sem sombra de dúvida. Porque se a gente faz um serviço que a gente não gosta, todo dia de manhã cedo é um tormento. Martírio, né? É um tormento, sem sombra de dúvida. Tanto que quando as pessoas saem de casa para trabalhar, elas não falam assim, hoje eu vou por uma coisa gostosa. Elas falam o quê? Eu vou para a luta. Eu vou para a batalha. Exatamente. Ninguém fala que vai para uma coisa boa, ninguém né? fala que vai produzir, né? Que vai ser feliz. Ninguém Exatamente. Uma luta diária. Exatamente. Então, pode ser que exista, como tem o cara lá que gosta de ser agente funerário, pode ser que exista, por exemplo, pessoa que gosta de ser lixeiro, ficar correndo atrás de um caminhão pegando o saco de lixo. Uma profissão tão perfeita e tão importante como qualquer outra. Mas a grande maioria não gosta. Primeiro que não deve ter um nome, mas é chamado de lixeiro. Ó, o lixeiro chegou, o lixeiro já passou. Aquele cara lá é lixeiro. Quer dizer... E quando as pessoas vão falar sobre... Né? Quando as pessoas vão falar, especialmente os pais falando com os filhos, né? Se você não estudar, você vai acabar sendo lixeiro. Parece assim que é a última das profissões, exatamente, né? Não é. Inclusive, esse tempo atrás até passou uma reportagem, né, na Globo, de um cidadão que tinha orgulho de ser gari, né? Porque a função, a terminologia que ele usava, né, e ele gostava de ser. Mas eu estou fazendo tudo esse rodeio, Beck, daqui a pouco a gente vai para o intervalo para você se preparar também. O Reinaldo mesmo, você viu que ele não gostava, ficou 13 anos sendo carteiro. 13 anos, cara. Como gerir isso? Quer dizer, 13 anos fazendo o que eu não gosto e talvez por quê? Por falta de oportunidade? Olha, na realidade, na maioria das vezes é por falta de oportunidade, mas eu digo, quando a gente pensa em gerenciar a nossa própria carreira, eu acredito hoje o Reinaldo é uma pessoa mais feliz do que era quando era carteiro. Talvez não. Tivesse até crescido na carreira como carteiro lá dentro dos próprios Correios, né? E está hoje fazendo aquilo que gosta. Então, eu acho que é muito mais importante, porque existe um filósofo, um pensador da antiguidade, que é chamado Heráclito. Ele diz assim: descubra o que você gosta de fazer e nunca mais você vai trabalhar. Né? Porque a sua vida vai ser um eterno lazer. Então eu digo assim, olha... Mas hoje eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, como a gente diz. Eu acho perfeito, concordo plenamente, a gente convive, né, com o Reinaldo há um tempo, conhece, sabe disso tudo. Eu lembro que era o martírio, principalmente quando chovia. Ele chegou a pegar a época de carteiro, que era a época que as ruas não eram asfaltadas. Bicicleta, bairros em asfalto, cara. Bairros em asfalto, barro, chuva, obviamente que o cara... Era uma delícia, cara. Hoje é muito mais prazeroso, vamos dizer assim. Tinha um bairro que eu tinha que atravessar a ponte velha do Mogi para ir fazer entrega nesse bairro. Você já sabe quais são, né? Por várias vezes eu pensei em pegar a bicicleta e jogar lá embaixo com sacola e tudo, cara. Então a gente está vendo toda essa explicação óbvia, né? Inclusive você falou da frase, descubra o que você quer e nunca mais trabalhe na vida, porque você vai ter prazer em fazer. Só que aí vem a questão do mundo que nós vivemos, um mundo capitalista, um mundo em que o dinheiro infelizmente rege. Você vê aí as questões, delações, Odebrecht, dinheiro, nome de pessoas aí influentes na lista, enfim, tudo isso acontecendo. E eu tenho certeza que hoje, a exemplo do Reinaldo, também me enquadro nessa situação,
Quer dizer, o prazer não paga minhas contas do dia a dia. Eu tenho água para pagar, tenho luz para pagar, né? Mesmo porque eu não sou dono de Odebrecht, né? Não dá para ficar dando dinheiro à torta de direito para quem quer. Não é, mas vamos ser. Quer ver? Odebrecht, nós estamos aqui, ó. Vocês vão trazer uma sacola para nós. Tá, vai. Quer dizer, então não é bem dessa forma, Beck. E aí? Entendeu? Como gerir isso? Quer dizer, conseguir fazer com que eu tenha prazer e ao mesmo tempo consiga apagar as minhas necessidades do dia a dia sem entrar em atrito familiar, brigar com a esposa, não poder fazer com que o seu filho estude, seja aquilo que quer porque você não tem condição de bancar. Quer dizer, estamos falando isso no universo de um país que está com quase 14 milhões de desempregados, obviamente, mas... Sabe, eu queria que a gente pudesse, de alguma forma, ajudar os nossos ouvintes a pensar, a parar, a refletir, a de repente falar, não, gente, é difícil, mas você vai ter que fazer um esforcinho aqui, tirar ali, fazer uma reserva lá, para você conseguir se manter durante um período, enfim, entendeu? Eu acho que a gente vai para o intervalo primeiro, para você pensar tudo isso, que eu fiz várias perguntas ao mesmo tempo, e a gente volta para debater essa questão. Tornar o programa, por isso que chama Espaço Saber, é saber lidar com essas situações. Pode ser? Pode ser. O intervalo, Rei? Muito bem. Na sequência tem a previsão do tempo e o dia da história hoje vai lembrar do aniversário de Adolf Hitler. Paulinho lembra bem dele, fotografou ele várias vezes. Daqui a pouco, mais músicas pra você. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Comunidade FM. MRC Sistemas tem a solução ideal para a gestão da sua empresa. Através dos sistemas da MRC, é possível melhorar o desempenho da sua empresa, visualizando as informações de maneira objetiva. Transforme seus dados em informações relevantes para potencializar seus resultados. Agende uma visita sem compromisso. MRC Sistemas, organização e controle para a sua empresa. Telefone 3585-2425 ou acesse mrcsistemas.com.br. Presentes para todas as ocasiões. Você encontra nas lojas Duzi Malamã. E tem mais, as melhores marcas em produtos eletroeletrônicos, tudo em informática, câmeras digitais. Aqui a criançada se dá bem. Brinquedos nacionais importados das melhores marcas e para todas as idades. Então vem pra cá. Venha pras lojas Duzi Malamã. Dona Balbina, 446 no centro. Telefone 3581-2798 ou 3581-1053. Duzi Malamã. Tem tudo para todos. Comunidade FM. Centro especializado em optometria. Precisando usar óculos? Consulte um optometrista, profissional especializado que vai avaliar a sua visão. Em Porto Ferreira, temos o Centro especializado em optometria. Fale com o profissional Paulo Fávaro, optometrista. Consultas na rua Piron de Gínio 240, sala 4, Centro. Agende uma consulta pelo telefone 3589-2158. Centro especializado em optometria. Está cansado de pagar altíssimas contas de energia e altas tarifas de energia elétrica? A Sergon Energia tem a solução para você. Instale agora um sistema de geração solar fotovoltaica e comece a economizar. A Sergon Energia trabalha com equipamentos de primeira linha, equipe de profissionais altamente treinados para projetos e instalações. Com a instalação do sistema fotovoltaico, você se beneficiará na valorização do seu imóvel, baixíssimo custo de manutenção, conta de luz reduzida de imediato, mais de 25 anos de durabilidade, instalação rápida sem sujeiras, sem surpresas no orçamento com aumento das tarifas, energia limpa e renovável,
Faça um orçamento agora na Sergon Energia, localizada na Rua José Teixeira Vilela Pai, 1168, Vila Nova, em Porto Ferreira. Telefone 3585-2997. Aquecimento global. O sol é a solução. Sergon Energia, construindo um mundo melhor. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá curtindo. Comunidade. Sensação legal. Todo mundo tá ligado. E agora, o tempo e a temperatura. Quinta-feira de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em São Paulo. Pode chover no Triângulo Mineiro, Alto Paraíba e Minas Gerais e Litoral Sul e região metropolitana do Espírito Santo. Já no Rio de Janeiro, o tempo fica parcialmente nublado. Os termômetros da região sudeste vão oscilar de 13 a 38 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima vai ser de 16 graus e a máxima de 28. Em Vitória, os termômetros vão variar entre 18 e 27 graus. Em São Paulo, mínima de 15 graus e máxima de 29. No Rio de Janeiro, a mínima pode chegar a 17 graus e a máxima 31. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Cíntia Moreira, o tempo e a temperatura. Há 128 anos nasceu Adolf Hitler, o líder do nazismo na Alemanha. Ele implantou naquele país políticas fascistas que levaram à Segunda Guerra Mundial. O conflito causou a morte de pelo menos 11 milhões de pessoas, incluindo o assassinato em massa de 6 milhões de judeus. Hitler nasceu na Áustria em 20 de abril de 1889. Chegou ao poder político na Alemanha como líder do Partido Socialista dos Trabalhadores, também conhecido como Partido Nazista. Foi chanceler de 1933 a 1945, na maior parte do tempo no poder como ditador. Suas medidas precipitaram a Segunda Guerra Mundial e provocou o genocídio conhecido como Holocausto, em que resultaram na morte de 6 milhões de judeus e outros 5 milhões de civis. Ao pressentir a derrota pairando no horizonte, Hitler cometeu suicídio com a esposa Eva Braun em seu bunker em Berlim. Durante a juventude, Hitler não conseguiu ingressar na Academia de Belas Artes de Viena. Uma semana após o início da Primeira Guerra Mundial, no verão de 1914, alistou-se para defender o exército bávaro. Por ser austríaco, Hitler serviu como cabo, patente máxima que um estrangeiro podia alcançar. Hitler estava impregnado de um fervor nacionalista e racial. Este nacionalismo se tornaria mais tarde a força motriz na vida dele. Hitler foi condecorado inúmeras vezes pelos serviços prestados durante a guerra. No início de 1945, o horror e a ambição nazista davam os últimos suspiros. Hitler percebeu que perderia a guerra. À meia-noite do dia 29 de abril de 1945, casa-se em seu bunker com Eva Braun. A cerimônia íntima, numa atmosfera sombria, teve como fundo musical as bombas sobre Berlim. A esta altura, o líder nazista já havia sido informado da execução do ditador italiano Benito Mussolini. Com a máquina militar alemã destroçada e com medo de cair nas mãos das tropas inimigas, Hitler se mata junto com a mulher, Eva Braun. História hoje, edição Patrícia Leite. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Gilson Santa Fé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Muito bem, meio-dia mais 35 minutos. Você teve lá ou não, Rei, no aniversário dele? Estive lá no aniversário dele, não gostei muito, não. É um pessoal meio... Ele é meio seco, né? Meio uniformizado, né, cara? Olha pra você assim e fala, puxa vida, olha você, daria um
um prisioneiro bacana, né? E olha que ele morreu em 1945, é isso? Mais ou menos. Na década de 40. Você chegou aí? Cheguei, fui lá felicitá-lo, né? Por todo aquele serviço bacana que ele fez aí na Alemanha, nos países vizinhos ali. Ele fez uma festa de arromba. Literalmente, cara. Gente, fazendo uma piada meio... sarcástico. Um comentário meio sarcástico. A boa herança que Hitler deixou foi o bigodinho de Hitler, né? O que eu não... que incrementa a vida dos casais. O que eu acho uma injustiça... muito grande, em se tratando de nós brasileiros, quando você pensa em um vilão da história, você pensa logo no Hitler, né? E teve gente pior do que Hitler. Teve gente muito pior do que Hitler, né? Teve os romanos que foram piores do que Hitler, matando os cristãos. Teve uns ditos bandeirantes matando o índio adoidado aqui no nosso país. E são homenageados, né? São homenageados com nome de rua, com nome de escola, né? Inclusive... Teve um outro também chamado Che Guevara, que é motivo de camiseta da juventude hoje. Teve um outro lá do norte chamado Lampião, que virou herói, que também matou gente adoidado também. Não tanto quanto o Hitler, lógico. Mas temos muito mais vilão do que o próprio Hitler. Então, quando você pensar num vilão, não pensa só no Hitler, não. Seja justo com o seu pensamento. Pense nos outros vilões da história, né? Olha, eu vou só fazer um paralelo dentro desse assunto, só para você refletir, tá? Não tô querendo... Nós, por exemplo, hoje, isso não vem de hoje, vem já de algumas gestões municipais, locais, para não dizer Porto Ferreira, que a gente tem um problema sério com o transporte, principalmente de ambulância. Desde há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer um programa na TV em que recebia pessoas ligando, pedindo informação, esse maldito problema, olha, eu preciso levar, meu pai ficou doente na ambulância, não tem ambulância, está quebrado. Ou está quebrada ou está numa outra ocorrência. Ou quando não está tudo quebrada. Aí mudou a gestão. Aí a ambulância está quebrada. Aí mudou a gestão. Aí a ambulância está quebrada. Aí tem gestão nova, renovação, a ambulância está quebrada. Aí você escuta essa porcaria dessa Lava Jato com nome. Isso, né, cara? Aí você vem falar de vilão de Hitler. Né? Tem muito mais vilão. Parabenizo, olha, exemplou, ganhou diploma de honra, o mérito. E nós temos hoje uma lista de vilões, né? Uma lista de vilões corruptos no Brasil. Que essa lista parece que não tem fim. Todo dia eu assisto o Jornal Nacional, parece uma lista nova, né? Poxa, para, né? Vamos voltar para cá, vamos falar de gestão de carreira. Nós saímos para o intervalo, Berk, até de uma forma de desabafo. Olha, faço o que eu quero, mas não tenho a questão financeira, e surgiu alguns exemplos, né, que você estava falando aqui em off, que seria interessante a gente partilhar, porque de repente está faltando justamente esta questão, esta gestão. Olha, você faz o que quer, mas não tem o financeiro. Agora precisa juntar isso, né? Então, eu separei aqui 5 passos para que a gente possa chegar. Eu preparei aqui, né, para fazer desencadear a conversa, né? 5 passos que são importantes para que a gente possa, então, resolver esse problema que você disse. Às vezes a pessoa faz o que gosta, mas não tem reconhecimento financeiro, passa apertado. Às vezes dá até problemas familiares por conta disso, etc. Então, primeira coisa, invista no autoconhecimento, se conhecer. Muitas vezes a gente chega e fala assim, puxa vida, eu fiz tal coisa, né? Eu nem acredito que eu fiz isso, né? Porque na realidade a gente não se conhece direito. Então é importante meditar em relação àquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer, conversar em casa a respeito disso, mas enfim, o mais importante é se conhecer, saber aquilo que você gosta de fazer e quais são os seus dons, aquilo que a sua vocação, o seu chamado, né? Então invista em entender o que se quer, é a primeira grande etapa de mudança. Requer uma busca constante pelas aspirações da vida, pelos propósitos, pelos caminhos pessoal e profissional. Quer dizer, na realidade você tem que se realizar profissionalmente, mas pessoalmente também. Então invista em se conhecer.
Segundo passo, busque informações de mercado. E aí é importante, então, essa questão do financeiro. Como é que eu vou, fazendo aquilo que eu gosto, obter a renda que eu necessito? Porque quando a gente fala em gerenciar a carreira, é fazer aquilo que você gosta, mas não pode deixar de ser profissional. Então, entender que o mercado existe, entender que existe aí a questão de restrições financeiras. É o caso que você falou do Eduardo, seu filho, né? Ele tinha uma profissão que ele, aliás, mantém, né? Que é do técnico de informática, mas buscou outra que é só imagem, né? É muito mais difícil ele conseguir um emprego, mas então, se ele entender um pouco melhor como funciona o mercado, e ele vai pagar um preço por isso, quer dizer, já está pagando, né? Foi para São Paulo, está longe da família, passando, né, desafios, vencendo desafios. Então, entendendo essa questão que o mercado exige, ele não vai conseguir ser um cineasta aqui em Porto Ferreira, ele vai ter que ir para outros lugares, vai ter que vencer essas barreiras, esses desafios. Buscar as ferramentas, terceiro aspecto. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer uma atividade e que não é uma atividade que ele conhece exatamente bem, né? Mas ele gostaria de fazer, então tem que buscar. Por exemplo, no seu caso, se foi fazer curso de rádio, para poder estar aqui hoje e desenvolvendo as suas habilidades aqui, né? Então, buscar as ferramentas. Por exemplo, eu sou palestrante, eu vou vender minhas palestras, mas eu não sou um bom vendedor. Eu acredito que eu até seja um bom palestrante, mas não um bom vendedor. Então, como que eu vou fazer para poder conseguir fazer as minhas vendas? Investir num blog, num site, fazer uma parceria com alguém que venda, fazer parceria com associação comercial, com entidades sindicais, enfim, para poder fazer a venda das minhas palestras. Então, eu sei que eu tenho uma deficiência, não sou um bom vendedor, mas acredito que seja um bom palestrante. Só que se eu não vender a palestra, eu não consigo palestrar, né? Então, enfim, buscar essas ferramentas. Quais são as ferramentas? O conhecimento, parcerias, desenvolver essas habilidades. O quarto passo, traçar as metas, dizer onde você quer chegar, né? Dizer assim, puxa vida, eu quero ser um palestrante que vai dar palestras para 20 mil pessoas por mês, né? Como que eu vou fazer isso? Então, traçar suas metas e aí o quinto passo, montar um planejamento. Esse planejamento, no mínimo, anual. Quer dizer, se esse ano de 2017 até 2018 eu quero dar uma palestra para 20 mil pessoas, eu sei que por mês eu tenho que dar palestra para 1.700 pessoas mais ou menos. O que dá 300, 400 pessoas por semana. Então, como que eu vou fazer isso? Né? De que jeito que eu vou vender? De que jeito que eu vou me planejar para isso? E aí, esses dias o exemplo que a gente até conversava em off aqui, que eu vi uma entrevista com um casal que eles disseram assim que a gente resolveu transformar, o casal disse assim, nós resolvemos transformar o nosso sonho em um projeto de vida. Olha só que legal. Porque muita gente fala assim, eu gostaria de ser tal coisa, eu gostaria de fazer tal coisa, mas não transforma esse sonho em um projeto de vida. Então eles disseram assim, olha, nós transformamos o nosso sonho em um projeto de vida. O casal se casou, ambos gostavam de viajar, etc. E resolveram, então, os dois tinham uma carreira, né, profissional, mas não era aquilo que eles gostavam de fazer. Então eles resolveram se desfazer de tudo que eles tinham, imóveis, veículos, etc. E montaram uma mochila lá, segundo eles, de 12 quilos, né, para os dois. E com o recurso, com o dinheiro que eles conseguiram vendendo tudo que eles tinham dinheiro para viajar um ano. E aí eles disseram assim, mas pô, não é um projeto de vida? Não pode ser de um ano, né? E nesse um ano eles investiram, enquanto estavam viajando, criaram um blog. Esse blog é escrito em português e em inglês, né? E eles vão dando dicas de lugares por onde eles passaram. E são links anúncios, né? Então, por exemplo, eles passaram por um restaurante, eles colocam lá a dica do restaurante e colocam lá o link do restaurante. Link patrocinado, né? Que chama, né? Isso. E cada vez que alguém acessa o link daquele restaurante, eles ganham um centavinho de dólar, alguma coisa assim. E como o blog começou a se transformar em um sucesso internacional, então hoje eles estão há 7 anos viajando e ganhando dinheiro, quer dizer, com aquilo que eles gostam de fazer. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, mas não posso deixar de entender que eu sou profissional.
né, que eu preciso também me realizar profissionalmente, não só pessoalmente, né? Quando eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu tenho que traçar um planejamento que envolva inclusive o financeiro. Não vou dizer que você vai ter a mesma renda que você teria se seguisse uma carreira que você não gosta. Às vezes a pessoa pode até estar ganhando menos fazendo aquilo que gosta, mas não pode passar necessidade, né? Porque aí compromete, inclusive, a vida pessoal, a vida familiar, né? Ganhar menos não significa passar necessidade, né? Então, eu dou aula de recursos humanos, uma vez num curso de pós-graduação, eu perguntei para os alunos, assim, né? Fiz uma enquete, e aí cada um tinha que escrever o que é que mais o motivava, né? E o que ganhou? Qual foi a resposta que mais apareceu? É salário, né? E aí eu falei assim, puxa vida, que erro, né? Que vocês estão cometendo aqui, né? Que falha. Aí uma menina falou assim, mas por que, professor? O salário não motiva? Eu falei assim, salário é 7ª, 8ª coisa. Se você for pegar o ranking das necessidades humanas, é a 7ª, 8ª coisa que as pessoas querem. As pessoas querem ser felizes, as pessoas querem ser amadas, as pessoas querem ser aceitas, as pessoas querem ser reconhecidas, enfim, as pessoas querem um monte de coisa. Salário é uma delas, né? Aí a menina falou assim, mas se a gente não tiver um bom salário, a gente não se motiva. Eu falei assim, então tá bom. Na época, isso aí já faz uns anos, foi em 2008, né? Eu disse a ela assim, eu vou te pagar 5 mil reais de salário, você quer? Né? E ainda eu usei o exemplo desse nosso amigo, que é agente funerário. Ela falou assim, eu quero. Eu falei assim, mas só que você vai trabalhar com defunto. Você vai ser agente funerário e vai ganhar 5 mil reais por mês. Ela falou assim, então eu não quero. Então eu disse assim, não é o salário que motiva, né? Porque o nosso amigo que é agente funerário, talvez ele não ganhe 5 mil reais, acredito que não ganhe isso, né? Mas é feliz fazendo o que faz. De repente, se falasse para ele, você vai fazer uma outra coisa, vai ganhar mais do que você ganha, ele preferiria ficar onde ele está, né? Porque é onde ele se realiza. Insisto, fazer o que se gosta é importante, mas não podemos deixar de lado a questão profissional. Vou dar o exemplo meu, particular. Eu gosto de lecionar, eu gosto de dar palestra, eu gosto de dar curso, eu me realizo fazendo isso. Mas o que acontece? Infelizmente, eu penso que até eu mesmo preciso sair da minha zona de conforto e oferecer mais minhas palestras, oferecer mais meus cursos, porque hoje eu estou numa zona de conforto. A minha renda está sendo suficiente para eu administrar minha vida de forma confortável, e eu acabo deixando de fazer investimento naquilo que eu gosto de fazer mesmo, né? Poderia estar com uma renda melhor, né? Me desenvolvendo mais e desenvolvendo também formas alternativas de conseguir essa renda, né? No caso do casal que foi viajar, eles estão viajando, eles não têm como ter um emprego no local onde eles estão indo, né? Então o que eles resolveram? Aproveitar essa opção da internet, né, e desenvolveram um site, um blog, e estão tendo a renda que eles necessitam para manter aquele sonho deles. Estão com uma vida confortável? Não, estão viajando com 12 quilos de bagagem, né? Em cada lugar que eles param, é uma casa diferente, é uma cama diferente, é um banheiro diferente, não tem as rotinas que a gente tem, não tem longe da família, uma série de coisas, mas estão conseguindo se manter e fazendo aquilo que gostam, né? Possivelmente não têm filhos ainda, né? Quando tiverem filhos as dificuldades aumentam, porque aí filho tem escola, uma série de outras coisas. Então por isso essa questão do planejamento, né? Planejar a carreira é importante. Inclusive eles vão ter que decidir se vão ter filho ou não, quando vão ter filho, quando tiverem filho, se eles isso tudo faz parte da gestão, inclusive da carreira. Pensa, por exemplo, a gente falou agora há pouco do Neymar e Bruna Marquezine. Quando que eles se encontram? Né? Eles namoram, mas quando que eles se veem? Né? Então, existe um preço a ser pago. Né? O Neymar já tem filhos, né? Mas assim, o dia que ele vamos imaginar que o casal resolva ter filhos, ela é artista de TV. Né? Então ela vai ter que ficar um tempo afastada da TV, isso vai diminuir renda, então tudo isso tem que ser planejado, né? E imagine, por exemplo, uma atriz, como o caso dela, que vai ter um filho, vai ficar grávida, então o corpo muda, tudo muda, possivelmente um tempo ela vai ficar fora de teatro, vai ficar fora de televisão, de cinema, deixar de lado suas atividades. E a mesma coisa com ele, né? Se
o Neymar, ele tem 24, 25 anos, alguma coisa assim. Ele tem que pensar que ele não vai ser jogador eternamente, então tem que pensar já no futuro. Daqui a pouco ele vai estar tendo, daqui a pouco não, mas daqui a alguns anos vai ter que mudar de carreira, vai ter que se aposentar, porque ninguém é eterno. Você vê o caso do Rogério Ceni, que foi um dos que se aposentou mais tardiamente no futebol. Depois que se aposentou, resolveu se tornar técnico de futebol, e parece que não está indo muito bem também, né? Mas enfim, precisou fazer um planejamento para que quando se aposentar, logo que ele se aposentou, ele foi estudar, ele foi buscar conhecimento para poder se tornar um técnico de futebol. Então, nós não podemos pensar só no dia a dia. Falar assim, eu vou trabalhar do dia 1º ao dia 30 para ganhar meu salário no dia 7. Né? Isso é um limite, é um universo muito pequeno. Né? Então, planejar sua carreira, o que eu quero ser e como eu vou fazer para chegar lá. Porque eu sou feliz fazendo o que eu faço, mas, enfim, se eu não tivesse renda, eu teria que fazer algo que eu não gosto para poder ter renda. É verdade. Já que eu gosto, eu tenho que arranjar um jeito de ter renda fazendo aquilo que eu gosto. Eu acho que culturalmente falando, o brasileiro ele não é empreendedor. Ele não é empreendedor brasileiro. Não, nós somos acomodados. Temos pessoas que são, sem dúvida. Mas se você levar em conta, por exemplo, se você vai embora do Brasil para os Estados Unidos ou para a Europa, você vai para ser empregado. Ao passo que os que chegam aqui vêm para ser patrão. Nós temos o exemplo aqui de Porto Ferreira dos chineses. Eu não conheço nenhum chinês que mora aqui em Porto Ferreira que é funcionário. Eles são todos patrões, donos do seu próprio estabelecimento. A mesma coisa acontece com os japoneses, com os libaneses, com os turcos. Os que vêm de fora para cá vêm para empreender, vêm para ser patrão. Ao passo que o brasileiro, quando sai daqui, vai ser funcionário, vai ser empregado. Então, só por essa simples comparação, mesmo estando no seu país, nós não somos empreendedores. Não. Nós não temos isso na veia. Temos exceções? Claro que temos. Sem dúvida, como tudo na vida. Mas a grande parcela da população não é empreendedora para fazer todo esse esquema de gestão, de profissão. Primeiro que nós, brasileiros, já não gostamos de estudar. Essa que é a grande verdade. Não sejamos hipócritas. A grande maioria não gosta de estudar. A partir do momento que começa a trabalhar, podendo se livrar de estudar, se livra. Né? Então... infelizmente. Fica mais difícil depois, Reinaldo, né? até nessa linha que você está dizendo, eu digo assim, ó, a gente tem que tomar cuidado com a nossa zona de conforto, sabe? Eu digo assim, ó, crie todos os dias um desconforto produtivo, sabe? Então eu digo para os meus alunos, falo assim, se nada está errado na sua empresa, cria um problema. Se não tem um problema, cria um problema. Porque a gente só se desenvolve com problemas, tentando solucionar problemas. Eu vou dar exemplo em relação ao nosso dia a dia, a nossa vida mesmo, né? A nossa história de vida. Então você pega um bebê, né? Ele está lá no ventre materno. Diz que lá é muito legal, gostoso ali, sabe? Ele não precisa respirar, ele não precisa se alimentar, tudo vem pelo cordão umbilical, né? É confortável e tudo mais. Aí ele... eu não lembro ainda, não lembro mais, mas enfim, mas aí diz que quando a gente vem ao mundo, a primeira coisa que acontece, o que nos recebe a hora que a gente nasce? Um tapa, né? E aí a gente, por que o tapa? Porque você precisa chorar para poder então provocar a respiração, uma série de coisas, e diz que quando a gente respira pela primeira vez arde, né? Mas seria bom continuar na barriga da mãe o resto da vida? Não. A gente precisa passar por essas dificuldades. Aí esse bebê... Eu acho que a mãe não ia gostar, não. Já imaginou no nosso tamanho? Dentro da barriga da mãe? Mas, enfim, aí vem a evolução disso. Aí a criança vai aprender a caminhar, leva tombo, cai, senta, fica com cara de bobo e tal, mas aprende a andar. E aí vem lá a avó e o vô e fala assim, fala vovó, fala vovô, tal, e aí a criança, tá vendo? Falou vovó, né? Então, você vai sendo provocado a se desenvolver. Isso que você falou parecia mais o gol, né? Do que vô. Vontade de quem? É gol. Que voa, é gol. Aí chega uma hora que você vai aprender a andar de bicicleta. Todo mundo que sabe andar de bicicleta levou tombo. Né? Eu acredito que ninguém... Você falou todo mundo sabe. Você não sabe andar de bicicleta? Não, véio? Todo mundo que sabe, eu sei. Mas todo mundo que sabe possivelmente levou um tombo antes, ou alguns, né? E por aí vai. Aí o cara vai chegar na menina. Eu me lembro lá quando eu tinha 16 anos, fui chegar numa moça e tal. Cheguei e bati. Já faz mais de 5 anos já. Bati no ombro dela, assim, pelas costas. Falei assim, eu posso falar com você? Ela falou, não. Quer dizer, até hoje tô marcado por isso.
Marcou hora, agendou. aí eu digo assim, mas a gente vai aprendendo. E olha, ouvinte, nessa época ele ainda tinha cabelo. E era magro. Imagina hoje, ele ter barrigudo e sem cabelo. A mulher matava ele. Já meio velhinho, barrigudo, sem cabelo, né? E, tá mais difícil hoje, viu? Mas enfim, aí a gente vai aprendendo, então com o passar do tempo a gente vai aprendendo. E a gente só se desenvolve quando passa por dificuldades. Então, crie o desconforto. Isso que o Reinaldo falou é muito importante. Se você quer ter alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa que possa ser um sucesso, e sucesso não é dinheiro, não é fama, sucesso é você estabelecer um objetivo e alcançar, isso é sucesso, tem que criar uma zona de desconforto, sabe? Então tem um livro do James Hunter chamado Monge Executivo, onde o monge diz assim, Simeão é o monge, ele diz assim: nós ficamos a nossa vida inteira nos nossos pequenos trilhos, né? O trem não sai dos trilhos, é a zona de conforto. Se a gente quiser chegar em novos caminhos, nós temos que criar fazer novos trilhos. A gente tem que sair dos trilhos, né? Para a gente poder fazer novos caminhos. Isso é importante. Diz assim que quem anda por uma estrada vai onde os outros já foram. Se você quiser fazer um caminho diferente, você tem que criar novas estradas, né? Então isso é importante. Criar o nosso próprio jeito de ser. Então, nunca ouvi falar que alguém pudesse ser profissional de ser viajante. E esses dias vi na televisão, numa entrevista, um casal que a profissão deles é viajar, e eles ganham dinheiro com isso, entendeu? Então eles fazem o que gostam e ganham dinheiro com isso. Eu gosto de viajar e nunca pensei em ganhar dinheiro com isso, quer dizer, de repente é uma alternativa, né? Eu gosto de ser palestrante e ganho dinheiro com isso, no entanto, invisto pouco. Então hoje, até fazendo uma meia-culpa aqui, eu estou na minha zona de conforto, quer dizer, eu preciso também começar a investir mais, inclusive falando aqui que eu sou palestrante, de repente até estou fazendo até uma propaganda, né? E pode até estar aparecendo umas outras alternativas aqui. Estando aqui no programa Espaço Saber, a gente está fazendo uma divulgação da gente mesmo, né? De nós mesmos, né? E não ter medo de cair, sabe? Tem uma frase do Michael Jordan que ele fala... Michael Jordan hoje está aposentado, mas assim, é comentarista esportivo lá nos Estados Unidos, né? Mas ele foi um grande jogador de basquete, um dos maiores. O Pelé do basquete. O Pelé do basquete, foi um dos maiores de todos os tempos. E uma das frases dele que ele diz assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então as pessoas dizem, você tem sorte, né? O Mão Santa aqui no Brasil também falava a mesma coisa, o Oscar Schmidt, né? Ele dizia a mesma coisa, ele falava assim, quando eu acerto uma cesta, as pessoas só estão vendo o resultado das horas que eu fiquei treinando, com um saco de areia no pé para pular, para impulsionar, para pular mais alto e tudo mais. Quer dizer, na realidade, o resultado é o que a gente vê. A gente fala assim, puxa vida, aquele cara tem sucesso, né? Que sorte que ele tem, né? Sorte é a oportunidade quando aparece e você está preparado para poder abocanhá-la, né? Para poder aproveitá-la. Tem um outro exemplo, o professor Marins, ele diz assim que um sujeito aqui no Brasil, né? Ele era biólogo, fez uma faculdade, quer dizer, não é uma coisa tão simples estudar biologia, e aí ele resolveu fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudando as drosófilas. Né? Drosófilas é a mosquinha da banana, sabe? Que é mosquinha da fruta. Eu não tenho a cabeça, você que era o Drusiane aqui. A drosófila, sabe aquela mosquinha bem miudinha? Então ele resolveu estudar a vida da drosófila. E aí o pós-doutorado dele foi na vida sexual da drosófila. Nossa. Agora imagina um inseto daquele tamanho, como se reproduz. O sujeito ficava Imagina a vida sexual. anos estudando isso e tal, e aí ele recebeu um prêmio internacional, né? E aí um colega dele disse assim, puxa vida, como você tem sorte, né? A mesma coisa, recentemente assisti uma palestra do Karnal, Leandro Karnal. Ele disse assim que quando ele se formou professor, ele e uma amiga foram dar aula na mesma escola, e quinta série, sexta série, ele falou assim, eu não quero isso pra mim, ele falou. Né? Porque assim, as crianças já eram naquela época, e ainda hoje, mais ainda, bastante, os adolescentes, né, bastante endemoniado. Um pouco isso mesmo. É bem isso. Eu acho que o termo tá bem adequado, mas enfim. É meio pesado, mas é verdade. Né? Aí ele disse, eu não quero isso pra mim. Aí ele continuou estudando, tal. Hoje ele dá aula na PUC, ele é apresentador participa de canais de televisão, etc e tal. E uma amiga dele, essa amiga dele que continuou dando aula na quinta, sexta série, ela disse assim, mas Leandro, você tem sorte. Quer dizer, na verdade, sorte não é uma coisa que exista
sorte quando eu vou cumprimentar alguém, por exemplo, por aniversário, essas coisas, eu costumo dizer assim, saúde, sucesso, felicidade e paz, né? Porque são as coisas que eu acho mais importantes, né? Saúde para que a gente possa manter a nossa caminhada, sucesso, daqui a pouco eu falo, felicidade para se sentir mesmo feliz é importante, né? Felicidade não é a mesma coisa que alegria, né? A felicidade, ela envolve momentos de alegria e de tristeza, né? Então eu não posso ser infeliz, mas eu posso alternar momentos de alegria e de tristeza e ser feliz. E paz, né? E ter paz. E sucesso, então estabelecer objetivos e buscá-los, né? Sorte, de fato, é uma coisa que... Sorte, destino são umas coisas que não cabem assim no meu conhecimento, da minha cabeça, né? Sucesso, estabelecer objetivo, traçar metas, primeiro se conhecer para saber onde você quer chegar, estabelecer objetivo, traçar as metas que são intermediárias aos objetivos, né? Objetivo de longo prazo, metas são de curto e médio prazo, e fazer o necessário para poder alcançar esses objetivos, né? Olha, infelizmente, você vê que a hora passou muito rápido, hoje parece que passou mais rápido do que outros dias, e o programa não tem esse objetivo que tem alguns livros, que a gente chama de livros de autoajuda, porque no livro de autoajuda tudo fala que você pode, você consegue, vai. Eu acho que é importante ter essas questões, mas o que o programa hoje quis trazer para vocês é realmente dar um chacoalhão, vamos dizer assim, balançar você. Ação, né? Tudo na vida, inclusive na oração que a gente fala, tem a palavrinha ação, se não tiver, que é o programa de amanhã, né? Coaching em Ação. Quando foi pensado nesse nome, foi justamente pensando nisso. É dar algumas ferramentas para estimular a gente a ir buscar. Não é para desanimar. O que a gente está fazendo aqui, tendo essas dificuldades, todo mundo vai ter, como o próprio professor Becker agora acabou de fazer até um paralelo entre o professor Leandro Carnal, que é um grande filósofo, hoje um dos mais renomados do país, e a outra que teria o mesmo tempo de estudo e começou na mesma época e não teve. Por quê? Porque faltou essa ação, essa atitude. Talvez seja isso que falta na gente, e é o que faltou no Reinaldo, que ficou 13 anos aí de carteiro e talvez não foi buscar. O que faltou a mim, fiquei 10 anos na TV, né, porque já estava nessa zona de conforto. O que eu estou fazendo está bem, aí de repente chega o dono, vende, não te dá nem satisfação, e aí? Todo o seu trabalho de 10 anos foi por terra. Por quê? Porque não teve, durante esse período, essa preocupação, porque nós nos acomodamos na nossa zona de conforto, porque até o presente momento estava bom, né? Pois não, você quer dar uma palavrinha? Para completar, eu queria até sugerir da gente continuar o tema na semana que vem, mas dar uma dica para você. Tome chá, né? O que é chá? Toma o quê? Chá. C-H-A, né? C, conhecimento, H, habilidade e a atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. Chá. Bom. Conhecimento é a variável cognitiva. Eu achei que ele estava achando que ele estava muito nervoso. Pensei que era chá de maracujá. Conhecimento, né? Que é o C do chá. É chá pra gente não esquecer, né? As três palavrinhas, né? Chá. O primeiro é o C, que é o conhecimento, é a variável cognitiva. Aprenda, conheça, vá atrás de conhecer aquilo que você gostaria de fazer, busque as informações necessárias, as ferramentas necessárias. Habilidade, que é o H do chá, que é treino, né? É ir atrás, é variável instrumental, é você, além do conhecimento, ter a condição de fazer. E a atitude, que é a variável volitiva, né? Ter vontade, né? Então eu digo assim, se você não quiser o chá, use pelo menos o A, que é a atitude. Com a atitude você adquire conhecimento, com a atitude você adquire as ferramentas, que é a habilidade, mas você pode ter conhecimento, pode ter habilidade, se não tiver atitude, não consegue nada. Então são 3 variáveis para conseguir o sucesso profissional: conhecimento, habilidade e atitude. Variável cognitiva, né, conhecer, variável instrumental, que é habilidade, e a variável volitiva, né, ter vontade, mas vontade verdadeira, né, e que se transforma em atitude e em ação. Aquilo que o Paulo falou, oração termina com ação, né? Orar é importante, mas a oração sai só do orar e vai para a ação. Santiago, na sua carta, já diz, né? Mostre-me a sua fé pelas suas orações, eu mostro pelas minhas obras, né? Então, se não tiver atitude, a gente realmente não transforma nada, não transforma o mundo e nem sequer a nossa própria vida. Então, sugerindo, né, para a semana que vem,
Podemos fazer? Podemos. Sequência? Então, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, algum comentário, pode entrar em contato com a gente aqui na Rádio Comunidade 105.com.br, pelo Facebook, facebook.com/Rádio Comunidade, o Twitter, @FM Comunidade 10, ou ainda pelo radios.com, aí acessar lá, buscar lá a Rádio Comunidade, também vai estar em contato com a gente, ou pelo telefone, no 3585-2602, a gente está aí à disposição para poder estar solucionando, ou então compartilhando as suas sugestões, dúvidas e as críticas, inclusive, né? Muito obrigado pela oportunidade e até semana que vem. Muito bem, se você não tiver nesse momento o chá, tome pelo menos a água, que é a atitude. Reinaldo Rocha. É isso aí, voltamos amanhã, meio-dia, e de segunda a sexta, 6:30 da manhã, notícias para você no Jornal da Manhã.